Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, canal 16. Tratamos de assuntos relacionados à educação e à cultura e nesse nosso último programa do ano vamos falar sobre os professores e escritores da rede municipal de Passo Fundo. E temos muitos professores e escritores talentosíssimos aqui na rede e que já vieram aqui outras vezes, e na noite de hoje nós temos o prazer de receber dois deles que estão lançando seus livros agora nesses meses. Então nós temos o prazer de receber a professora e escritora Alessandra da Rosa Sicora. Alessandra, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em nome da categoria e como escritora de vir nesse espaço falar sobre o meu trabalho. E temos também o prazer de receber mais uma vez aqui o professor e escritor André Rossi Canals. André, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Eu agradeço também a oportunidade de mais uma vez estar conversando sobre literatura, educação e outros temas, mas principalmente quando a gente lança o primeiro romance, a gente já se sente como escritor vitorioso. Se sente emocionado também, né? Também. É como o primeiro filho, talvez, né? Isso, é. Já vamos de início, André, vamos falar um pouquinho do teu livro. É esse livro aqui, As Cartas da Fazenda. As Cartas da Fazenda, como tu disse, é o teu primeiro romance, né? Sim. Primeiro romance porque tu já lançou um livro de crônicas, né? Sim. Que se chamava Escolas Esparsas. Escolas Esparsas, foi em 2015. E a partir daí tu investiu nesse projeto do primeiro romance. Sim. Conta um pouquinho da história, de como tu pensou esse romance, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho da história em si que está aqui dentro desse livro. O romance ele é uma narrativa mais longa, é uma história de vida, com muitos fatos, e a gente precisa ter uma construção dos personagens um pouco mais apurada. O conto, o personagem, ele não é muito importante você Sim. ter o detalhe, mas agora no romance a gente tem que colocar um pouco mais de vida no personagem e contar os acontecimentos. É a história de Antônia, uma comerciária, casada, perde o pai, perde o marido depois, e o filho mais velho, ele se envolve na drogadição e se perde, E a vida dos dois são afastadas, e até que quando ele vai num tratamento da drogadição numa fazenda em Santa Catarina, ele começa a escrever cartas para a mãe, Aí vem a trama, eu começo contando assim o tema nos primeiros capítulos, usando a técnica em média res, que não é uma história linear, começa no nascimento, crescimento e desenvolvimento. Sim. Até o final da vida, não. Eu começo montando nos primeiros capítulos o tema central, da vida de uma mulher, de uma mãe, de uma família, que numa sociedade assim complexa, difícil de se viver e com violência, os caminhos daquele centro da família, eles se desfaz, e vem todo um conflito e a vida fica mais difícil, principalmente para a mulher, O tema central ali é a questão da mulher. A questão da mulher, Isso. Cartas da Fazenda, obviamente, em função do que tu já relatou. Sim. O rapaz que vai para uma fazenda de recuperação. Sim. E passa a mandar cartas para sua mãe, né? Sua mãe. E essa ideia, André, ela tem alguma inspiração na vida real ou é fruto tão somente do teu potencial criativo? Como é que se deu a construção, a criação e a construção desses personagens? A gente, como professor de geografia, a gente tem uma visão da sociedade, como que ela é e como que a sociedade, a classe dominante condiciona a vida das pessoas, do trabalhador, no caso aqui é uma trabalhadora. Porque ela é comerciária, né? Comerciária, sim. E essa vida também, a gente sabe da condição do trabalhador. E a minha vida também de militante sindical e também como professor de uma escola de periferia no município, a gente vê a estrutura, a gente conversa com toda a comunidade escolar, com os pais, e lida diretamente com os jovens, a vida difícil que se leva da classe trabalhadora e principalmente a mulher.
né? A família, assim, a dificuldade de levar a vida, de ter as condições mínimas de vida, né? E a gente os pais não conseguem, né, ter aquele afeto com o filho, se perde, não pode dar uma educação, orientar os filhos, né, no caso dela ali, e as perdas da família que ela teve. E depois, quando eu conto a vida dela, né, a vida dela foi difícil, né, o pai não aceitava, não aceitou o filho, né, na primeira gravidez. Então, ela tem já uma vida complicada e não consegue construir a sua família. Na né? trama da história, o pai, ele é ausente? Ele era caminhoneiro e depois falece, né? E aí ela toca a vida sozinha, né? Toca a vida sozinha, se afasta um pouco da mãe, né? E depois tem uma menina também, e daí a vida fica cada vez mais difícil. Né? Porque quando ela perde o marido, é que ela descobre que o filho, né, está envolvido com aquilo que não deve, e logo o marido morre também, fica doente e morre. O que tu está contando, na verdade, no teu livro, e nós três que somos professores de escolas da periferia, a gente conhece muito bem, né? Eu tenho um número que eu não vou precisar aqui, porque sob pena de incorrer no risco de falar incorretamente, mas boa parte das famílias hoje nas periferias, elas são geridas pela mulher. Com o pai ausente, sim. E a mulher passa a tomar as rédeas da família, tomar conta dos filhos, prover a casa. Então, me parece que não é uma realidade do personagem tão somente, é a realidade que nós vivemos hoje, né? O escritor, ele pega uma amostra, né, do que tem da realidade da sociedade. Ele pega uma amostra e a partir dali ele coloca uma criação. O negócio das cartas foi criação minha, né? Eu sempre me envolvia assim, eu lia, comprava livros, esperava o correio receber, né? Livros de sebos, né? E outros lugares, sempre uma correspondência para mim, né? E eu tenho isso comigo, né? E li muitos romances também, as cartas, né? Que contam a história, né? As cartas é que narram a história, né? Eu acho isso bem legal. Né? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão justamente das cartas e essa forma de comunicação que, obviamente, está cada vez mais em desuso, né? Eu quero conversar um pouquinho com a Alessandra. Alessandra, então, o teu livro é Por que as crianças não vêm com um manual? Esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para a câmera, ele, na verdade, é um pouquinho diferente do material do André, do livro do André. Ele é um livro quase, não diria didático, mas é um livro técnico, né? Conta pra mim. Primeiro me responde aqui, ó, por que as crianças não vêm com o manual, mas me fala um pouquinho do teu livro. Eu acho que a pergunta do livro, ela incita a reflexão dos pais, né? Porque tu veja, por que as crianças não vêm com o manual? Quando você compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que você abre é ver como ele funciona, como ele não vai queimar. As crianças, infelizmente ou felizmente, pela sua própria natureza, elas não vêm com manual. E a tarefa de educar a cada geração que passa, ela é um problema para os pais e uma preocupação primordial, né? Pelo menos para a grande maioria dos pais. Então a gente escolheu essa pergunta, né? Porque no interior do livro se pretende dar um olhar metódico, que, né, seria a abordagem pedagógica que nós realizamos na nossa escola. Qual seria essa abordagem? A abordagem, ela é descrita por anos de estudos do Dr. Aventino Agostini. Tem 40 anos, ele é antropólogo, ele é sociólogo, ele é, principalmente profissionalmente, ele é um patologista que observou muito as crianças nos andares pelo Brasil afora, enfim, teve a experiência também de ser docente na faculdade, ver como a estratificação profissional, ela também começa na faculdade, até porque ele deu aula na faculdade de medicina. Mas, enfim, o livro, ele é um livro, assim, de veras sucinto para a gama de conceitos que trazem aqui, que estão presentes. Mas o que mais pretende é mostrar o método saber fazer
implementado na atualidade para enfrentar o problema da violência e da agressão intraespecífica entre a espécie humana. Tu trouxe à tona, né, que é baseado nos estudos do professor Aventino Agostini, mas o livro também é uma parceria com o professor Mauro Gallietti e com a nossa colega do município, a Arleia Bellini, né? Me conta um pouquinho dessa parceria, como é que ela funcionou, na produção do livro. Pois bem, os registros dos projetos, eles são, né, documentados na escola e ficam lá. Cada projeto pedagógico, os resultados que a gente colheu desses projetos, né? E ele foi idealizado como teoria pelo Dr. Aventino. E a parte assim pragmática, digamos assim, foi implementada por mim e pela professora Arleia com 14 anos de atuação dentro da escola. O método saber fazer, que é utilizado na obra, é o método que assim achamos mais conveniente, porque se tratava de uma experiência pedagógica inusitada, pelo menos na nossa cidade. Evidentemente que existem várias escolas, por exemplo, a escola de Waldorf, ela se parece bastante com a nossa, no aspecto assim de vivências da criança com a natureza, exploração dos 5 sentidos, que é uma coisa que é bem enfatizada no livro. Como é que surgiu a rica participação do professor Mauro? Através de um convite do leiloeiro, que teve uma história interessante, pessoal, com o Dr. Aventino. Ele tinha relação com o professor Mauro, que transita muito nesse meio acadêmico. Ele é professor na Universidade de João Paulo II, deu aula em outras faculdades. Ele se interessou em conhecer o trabalho da escola. Em várias visitas, algumas reuniões, a gente teve a oportunidade de apresentar a ele alguns dos projetos que a gente vinha fazendo. Aí ele levou até os membros da Academia Passo Fundense de Letras, que teve também a iniciativa da Associação dos Livreiros em publicar o livro. Aí a gente começou a construir em 3 mãos. Ele pegava os projetos que a gente realizava, lia, via quais os aspectos assim era possível citar ali como assim, enumerar assim, o que é possível fazer na prática com as crianças, e daí a gente foi construindo. É um livro que, a meu ver, ele é como se fosse uma fórmula, sabe? Uma fórmula homeopática, ela vem concentrado e ela precisa ser diluída. E como o método saber fazer é um método que a gente considera, acredita muito, mas ele está em construção, ele tem uma longa caminhada para ser feita, né? Mas a gente acredita muito. Então, o teu livro, para que o nosso telespectador possa entender, ele, ao contrário de muitos de outros livros do gênero, ele traz, sim, algumas respostas para perguntas. Traz. Então, o leitor que for conhecer essa obra, sim, ele vai ter respostas prontas, é isso? Exatamente isso, porque tem um capítulo que a gente considerou importante. O Dr. Aventino, ele é um cara que estudou etologia. Daí lá nos estudos de etologia, ele, num dado momento, ele foi ver na parte de legislação que os animais tinham direitos. Daí ele pensava, se os animais têm direito, por que as crianças não teriam, né? Aí ele, através dos estudos de psicologia e desenvolvimento humano, desde a área da embriologia, ele cita lá, nós colocamos no livro, ali no meio, no centro do livro, os 11 direitos da criança, né? A partir desses 11 direitos das crianças, que vão desde esclarecer aos pais que a vida se origina a partir do 18º dia de gestação. Sim. Então a preocupação das mães tem que começar aí, né? O direito da criança a ser amamentada, de conviver com a mãe até os 2 anos pelo mínimo. Tanto assim que na nossa escola a gente sugere para as famílias que só matriculem a partir disso. Porque a escola, na concepção não só dele, mas de muitos autores, a escola é a 5ª opção. E como o professor André tinha levantado, a realidade da personagem dele é a realidade, tanto da escola particular como a escola pública.
o que mais motiva um pai a procurar uma escola de educação infantil é o lugar para deixar seu filho para ela trabalhar, né? A mãe, com o perfil que tu citou. Então, a preocupação das escolas em fornecer a essas crianças elementos assim que respeitem a sua natureza biológica é a preocupação primordial da nossa escola. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo interessante aqui com os nossos dois professores, autores aqui de Passo Fundo. Voltamos já já. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação em Debate e na noite de hoje estamos conversando com os professores e escritores da rede municipal. Estamos recebendo a professora e escritora Alessandra da Rosa Sicora e o professor e escritor André Rossi Canaus. André, me fala um pouquinho assim sobre essa tua experiência como escritor. Tu, lá em 2015, tu lançou um livro de crônica, Escolas Esparsas, que na verdade eram crônicas da realidade escolar, do dia a dia das escolas, não é mesmo? E a partir daí tu investiu num romance. Me fala um pouquinho desse desafio, fala um pouquinho assim da diferença, tu como escritor, como é que tu sente esses dois trabalhos, como é que foi essa migração de um livro de crônicas para um romance mais complexo, né, obviamente? Bom, o desejo de ser escritor, na verdade, vem de muito cedo, né? Eu sempre fui um leitor muito assíduo, lia de tudo e tudo que é assunto, e talvez por isso também que eu tenha feito a graduação de Geografia. Geografia muito ampla, né? Dá uma visão total do mundo. Tu não nem é professor de literatura, então? Não sou literatura. É da Geografia. E o desejo era, né, também, quando a gente... Ali no segundo grau a gente estuda literatura, né? Tive um bom professor, né, na Escola Fagundes dos Reis, né, de literatura. Eu comecei, né, então, aquele desejo, até um sonho, né, de ser escritor, né? Até cheguei a pensar em fazer a faculdade de letras, né? Mas não sei até porquê, né? Hoje eu tenho uma explicação por causa da geografia, por que eu fui... Por que tu foi para a geografia? Eu lia muitos livros, né? O meu pai faleceu muito cedo e ele lia muitos livros de círculo do pensamento, de filosofia, que ele lia, né? Sim. E esoterismo, de crenças, né? Filosofia oriental, né? Ainda leio muito, me interesso por isso. E ele tinha esse leque, né? De ler isso e se interessava por isso. Ele era alfaiate, né? Não sei se isso tem alguma ligação, um motivo, né? Mas eu acho que alguma coisa, nada é por acaso, né? Exatamente. E eu lia isso e parece que daí eu fui puxar, né? E hoje eu me lembrei, lendo um desses livros velhos dele, né? Que a geografia é a visão total das coisas, né? Do mundo físico, da natureza e do ser humano. E também o teu despertar para a literatura, porque nós nos conhecemos particularmente já há muitos anos, né? Sim. E me parece que a tua decisão de escrever o primeiro livro foi em 2015, então tu já estava numa idade bem madura. Sim. Por que só agora, André? Ali porque a carreira, né, já começa a meio ser finalizada de professor, né? E tive uma mudança de vida. Né, eu tive mais nessa mudança de vida, mais liberdade, né, para fazer e ler, ter mais tempo até, né, de me dedicar às leituras, né, e comecei a rascunhar. Na verdade, já fazia 5 anos antes, né, em 2010 mais ou menos, já comecei a rascunhar, né, e eu tinha feito pós-graduação, sempre estudando a questão da educação, do ensino e também da geografia, mas a colocar na literatura
Parece que eu tinha que não ter as leituras científicas, né, mas eu ter uma criação mesmo, né, e colocar aquele meu pensamento, né, da questão de crítica à educação, à escola atual, né. Aí eu coloquei, bom, vou juntar os dois, né, a ficção com o tema da educação, né, surgiram as crônicas, né. Pois mas é, olha, esse foi o teu primeiro livro, As Escolas Esparsas. né. E aí, como é que se deu essa decisão? Bom, agora eu vou para um romance. Porque a gente sabe que, como tu mesmo disse, os personagens são mais complexos, a história sim. invariavelmente é mais densa. Como é que foi esse desafio? Por causa das minhas leituras desde pequeno, né? Sempre li os grandes romancistas, né? Essa de Queiroz, Érico Veríssimo, São tuas Jorge Amado, referências. Referências, e John Steinbeck, né? Os prêmios Nobel, né? Gabriel Garcia Marques, né? Um outro peruano, esqueci o nome dele. Mas sempre os escritores, romancistas latinos, né? E brasileiros sempre me atraíram bastante. Histórias longas, né? Então um dia eu vou conseguir escrever, né? Nesse meio aí, entre Escolas Esparsas e As Cartas da Fazenda, eu participei de várias antologias, né? Aí eu já fiz ensaio para conto, né? Que é uma história mais curta, né? Pequenas, histórias curtas, e até depois, quando eu lancei Escolas Esparsas, eu achei mais fácil, porque a crônica, né? Daí eu comecei a me interessar também pela teoria da literatura, né? Ver Sim. os gêneros literários, como é que é. Fiz cursos de escrita criativa, né, com autores, né, e pela internet também. E aí eu comecei a ensaiar essa história, né, porque eu já fiz uma leitura melhor da sociedade, né, e o tema da mulher nos últimos anos começou a ser mais Muito forte, né? Muito forte. Essa presença da Isso. mulher provedora é muito forte hoje, É. né? Essa ideia que surgiu depois de 2015, que tu começou a amadurecer ela. Isso. Né? O tema surgiu depois das Escolas Sim, Esparsas. Através da leitura da realidade e também vendo assim uma questão até um fato sim bem corriqueiro, né, da escola, né, a entrega dos boletins, né, a presença bastante da mulher, a preocupação da mãe, né, nisso aí me marca bastante, né. E esse romance, ele traz aqui algo bem interessante, que são cartas da fazenda. Quando é que se passa, temporalmente, quando é que se passa o romance? Ele passa, Qual é a época? até por exemplo, pode ser para achar assim, uma coisa muito, cartas, né, na época da tecnologia, da mídia, né. Poderia ser um e-mail da fazenda ou mas ao mesmo um WhatsApp da fazenda, né? WhatsApp, né? Mas é final do século passado e até alguns fatos assim, pequenos lances da vida também que eu conheci, que eu passei, né? A questão do celular, né? Muitas vezes a Antônia, né, que é a personagem central, ela precisou de um celular e não tinha, né? Mas na distância o filho, né, lá na fazenda, em outro estado, né, a fazenda, imaginei, em Santa Catarina, é distante e ele não vê outro meio, né? Que senão as cartas. Senão as cartas, aí fica a pergunta, né? Essas cartas será que chegam? Antônia, né, tendo que explicar, né, para um delegado o sumiço do filho, porque o delegado não conta para ela que teve um crime, teve um fato lá, né, e o filho dela, né, não era mais ou menos suspeito, né, e ela vai saber das cartas lá no final da existência. Tu não vai me contar o final do livro, né, pra gente não estragar a surpresa. Tem mais coisa aí, mas tem mais, o final aí ninguém imagina. Mas as únicas cartas que não caiu em desuso é as cartas do Papai Noel, né? Sim, essas ainda não Mas tem. aí assim, Eduardo... Porque é muito simbólico, né? Mas as crianças escrevem. Mas é ao mesmo tempo uma crítica, né? Carta você lê, carta é a mesma coisa, você lê um livro, um texto, né? Eu sou muito crítico, né? E defendo o livro com unhas e dentes, né? Eu sou crítico às mídias. E é muito curioso, né? Porque o Cartas ele se tornou mais simbólico, porque hoje na atual tecnologia você manda mensagens por um telefone celular. E tem um determinado aplicativo de que você vê quando a pessoa, o receptor, visualizou a tua mensagem. A carta, ela é uma eterna incógnita, né? Isso. Se chegou ou não, né? É a metáfora ali, né? Uma crítica à
atualidade, né? E da... era uma coisa assim mais saudosa. E eu li todos, assim, os romances se passavam em outras épocas, né? Uma coisa que eu li, né? E algumas tinha cartas também, né? Eu gostei desse lance. Os clássicos todos têm, né? Sim, uma história baseio com cartas, nisso, isso é né? mais lindo, assim. Alessandra, vamos ter o livro aqui. Eu quero duas coisas assim, que eu fiquei curioso no primeiro bloco. Diga. Primeiro, tu me falaste assim, que a escola é a quinta opção. Isso. Explica melhor isso para mim e para o telespectador. Bem, a escola é, sem dúvida nenhuma, alternativa para a maioria das mães brasileiras e no mundo inteiro, né? Evidentemente que alguns países têm outras políticas de licença maternidade, etc., mas não é o caso do Brasil. Sim. A escola, até por encargos, né, sociais, para você ter uma empregada, uma babá para cuidar do filho, se torna mais caro do que uma mensalidade. E se comparar a gratuidade da escola pública, então nem se fala. Nem se fala, né? Bem, por que a escola é a quinta opção, independente da mais maravilhosa escola que possa existir, né? Primeiro porque dentro da perspectiva de necessidades e de natureza humana, segundo, né, a bibliografia, as crianças precisam primordialmente, até os 2 anos, ser cuidadas pela mãe. A segunda opção seria o pai. A terceira opção, um parente, uma avó, um avô, uma tia. A quarta opção, uma babá. Por que a babá? Porque apesar de não ter uma qualificação de um pedagogo, de uma menina que tenha magistério, enfim, ela tem a dedicação exclusiva. Ainda que ela vá fazer as necessidades mais elementares, como trocar fralda, aquecer uma mamá, embalar para dormir, ela está cuidando apenas de uma criança. E a criança de 0 a 2 anos, ela precisa dessa necessidade de atendimento subjetivo. E a escola nunca vai propiciar, porque hoje em dia o que regulamenta a educação infantil numa idade dessas é que haja uma professora para cada 8 crianças e uma assistente que às vezes não tem, né? Então, assim, a escola já perdeu. A partir dos 3 anos, sim, a criança, por razões da própria sua natureza, precisa se relacionar, se desenvolver a partir da observação e convívio com seus pares. Aí a escola passa a ser interessante. Então, nesse sentido que é a quinta opção, Isso. né? E a nossa escola, como é registrada aqui, ela tem clara essa dimensão. Então, como é que é feita? A desadaptação da criança, ela é feita. Tem uma professora só para cuidar dessa criança, para ficar permanentemente uma tarde toda, um dia inteiro com ela no colo. E a adaptação também aqui a gente registra que ela não acontece assim, tipo, mas eu preciso trabalhar. Bom, então tu procura outra escola. Na nossa escola, a adaptação ela é gradual, se designa uma profissional para adaptar essa criança. E que fica exclusivo Só com aquela criança. Isso. Até ela passar aquele estágio de medo, se identificar com o cheiro da escola, os sabores da escola, a gente fala isso, sabores, cores, dentro de um ambiente que passa a ser seguro e tranquilo para ela, porque a escola é contraindicada justamente porque ela gera um estresse na criança que vai contra o seu desenvolvimento natural. Ou seja, ali, nesta idade tão assim, inicial da vida, você já está criando um adulto doente. E a pergunta-chave do livro é, todo pai se preocupa que os filhos sejam felizes. Para ser felizes, é preciso o quê? Começar por uma formação que respeite a natureza biológica das crianças. A Alessandra está desde o primeiro bloco, você está ansiosa para me falar um pouquinho do último capítulo do livro, né? Que me parece que fala sobre os pilares da escola de vocês, inclusive os pilares aqui do próprio livro, né? Da teoria que está aqui dentro do livro. Então me fala um pouquinho sobre essa questão, Alessandra. Essa preocupação em expor aqui, porque como o livro é muito denso, né, traz muitas informações acerca de educação, formação, influência, eu gostaria de resumidamente falar, que aparece na parte final do livro, que a Escola Saber Fazer, este método, portanto, ele está fundamentado em 2 princípios. Princípios etológicos, que daí entra a pessoa e as ideias do Dr. Aventino,
que, né, nos seus estudos ele diz que o homem é só mais um animal na natureza, portanto ele tem necessidades e manifestações comportamentais como qualquer outra espécie, principalmente muitas semelhantes a partir dos mamíferos. Então essa é a influência da escola. E a outra como se trata de temas de desenvolvimento humano, comportamento humano, a gente não pode dizer que a psicologia não seja a grande norteadora desses pilares da escola. E aí eu gostaria de fazer um parêntese que não é uma linha assim da psicologia tipo Freud que, né, de maneira magnífica faz as fases de desenvolvimento, nem Piaget apenas, nem o Skinner, mas um pensador, um psicólogo muito mais contemporâneo, que ele descreve muito um conceito que para nós é muito importante, que é o tema da afeição. O John Bowlby, que é um dos influenciadores dessa compreensão de cuidar das crianças a partir da afeição, é dele. Então, assim, são os dois pilares, assim, para o leitor compreender e no que a escola está inspirada. E eu gostaria de fazer, assim, um comentário de Pro, né? Sem dúvida. Que sempre quando a gente pensa algo para ser ensinado, a gente pensa o quê, né? O que na educação infantil você vai tá evidente. O que ensinar? É como se comportar, como conviver, como ter autonomia, como ter independência. E outra pergunta que a gente sempre se faz é como. O como a gente apresenta na obra, que é o método, né? E por quê? Pelas razões, pelo que se espera do resultado desse trabalho pedagógico, né? Então, eu acho que toda escola que se preza, ela tem que ter essas perguntas. O que ensinar, para quem ensinar e como ensinar. Acho que está meio abrangente, mas está presente no livro. O que está no livro, vocês aplicam, obviamente, na escola de vocês, Sim. né? No município, existe alguma experiência igual ou ao menos semelhante ao que tu traz aqui para nós? Eduardo, o professor, o secretário de Educação, ele esteve na nossa escola, ele apreciou, elogiou o nosso trabalho, ele inclusive numa oportunidade disse que conheceu uma escola bastante parecida com a nossa na cidade de Florianópolis, mas não é que é difícil, ele nunca disse assim que não poderia haver uma comunicação, mas talvez a que mais se assemelhe à escola de Waldorf, que é lá na saída para Amaral, assim. Se parece bastante com... E tem uma semelhança, né, na metodologia porque e na aplicação. A estrutura do nosso sistema de ensino na educação infantil, ela tem múltiplas faces, assim. Nós temos escolas que têm autonomia pela própria legislação nacional de ter as suas propostas, e a prefeitura ela dá esse suporte para as escolas que pretendem fazer uma proposta diferente. E a escola no município que tem um perfil semelhante à nossa, pelo menos que me conste, é essa escola lá, a escola de Waldorf. E eu agradeço a atenção de todos os nossos telespectadores e convidamos para que fiquem aqui conosco, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana, um ótimo Natal e um ótimo ano novo, um ótimo 2020 para todos.